Olá, povo de Deus, domingo 4 de setembro de 2022, 23º domingo do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Sabedoria 9, de 13 a 18, Filemon 9b, 10, depois de 12 a 17, e Lucas 14, 25, 33. Qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Ou quem pode imaginar o desígnio do Senhor? Na verdade, os pensamentos dos mortais são tímidos e nossas reflexões incertas, porque o corpo corruptível torna pesada a alma e tenda de argila oprime a mente que pensa. Mal podemos conhecer o que há na terra e com muito custo compreendemos o que está no alcance de nossas mãos. Quem, portanto, investigará o que há nos céus? Acaso alguém teria conhecido teu desígnio sem que lhe desse sabedoria e do alto lhe enviasse teu Santo Espírito? Só assim se tornaram retos os caminhos dos que estão na terra, e os homens aprenderam o que te agrada e pela sabedoria foram salvos. A Bíblia tem 73 livros, sendo 46 do Primeiro Testamento e 27 do Segundo Testamento, sendo que 7 deles formam uma pequena coletânea chamada de Sapienciais, cujo objetivo é transmitir a sabedoria, identificada com a arte de bem viver, de ter êxito e ser feliz. No fundo, eles tratam do sentido da vida. Nosso livro de hoje, a Sabedoria, foi escrito na primeira metade do século I a.C. e atribuído ao rei Salomão, que viveu na primeira metade do século X a.C. Seu autor é um judeu piedoso, provavelmente pertencente à comunidade judaica de Alexandria. Ele se dirige aos seus compatriotas mergulhados no paganismo, na idolatria e na imortalidade, e mostra-lhes as vantagens de perseverar na fé e de viver na justiça. Por outro lado, dirige-se aos pagãos e apresenta-lhes a superioridade da fé e dos valores israelitas. Em diversos momentos do livro, a sabedoria se confunde com o próprio Deus. E hoje ele apresenta o elogio da sabedoria, pela qual muitos foram salvos. Filemon 9b a 10, 12, 17. Caríssimo, eu, Paulo, velho como estou, faço-te um pedido em favor do meu filho que fiz nascer para Cristo na prisão, Onésimo. Eu o estou mandando de volta para ti, ele é como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de tê-lo comigo, a fim de que fosse teu representante para cuidar de mim nesta prisão que eu devo ao Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem o teu parecer, para que a tua bondade não seja forçada, mas espontânea. Se ele te foi retirado por algum tempo, talvez seja para que o tenhas de volta para sempre, já não como escravo, mas muito mais do que isso, como um irmão querido, muitíssimo querido para mim, quanto mais ele o for para ti, tanto como pessoa humana, quanto como irmão no Senhor. Assim, se estás em comunhão de fé comigo, recebe-o como se fosse a mim mesmo. A carta a Filemon é o escrito mais pessoal do apóstolo Paulo. Comparando com as demais cartas, trata-se de um bilhete endereçado a um tal Filemon, aparentemente um membro destacado da igreja de Colossos. Apresentemos apenas uma síntese para que entendamos o texto de hoje. Onésimo, escravo de Filemon, fugiu de casa do seu senhor
encontrou Paulo, ligou-se a ele e tornou-se cristão. Paulo, que nesta altura estava na prisão, ou em Éfeso ou em Roma, fê-lo seu colaborador e manteve-o junto de si. No entanto, a situação podia tornar-se delicada se Filémon se ofendesse com Paulo e, do ponto de vista legal, ao dar guarida a um escravo fugitivo, Paulo era cúmplice de uma grave infração ao direito privado. Enfim, Onésimo corria o risco de ser preso, devolvido ao seu senhor e severamente castigado. É neste contexto que Paulo resolve enviar Onésimo a Filémon. Onésimo leva consigo uma carta em que Paulo explica a Filémon a situação e intercede pelo escravo fugitivo. Com extrema delicadeza, Paulo insinua a Filémon que, sendo possível, lhe devolva Onésimo, já que este lhe vem sendo de grande utilidade. No entanto, Paulo sugere, mas sem impor nada e deixando a decisão nas mãos de Filémon. É um texto belíssimo, carregado de sentimentos. Como é próprio de Paulo, ele diz que Onésimo é um filho que ele gerou na prisão. E Paulo, de uma certa forma, testa a amizade de Filémon, pois lhe pede que não trate mais Onésimo como escravo, e sim como irmão. Lucas 14, 25, 33. Grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com o outro não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições da paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Continuamos fazendo com Jesus o caminho para Jerusalém. Lucas diz que grandes multidões o acompanhavam. A parábola antecedente afirmava que o banquete do reino estava aberto a todos os que aceitassem o convite de Jesus, inclusive aos pobres, estropiados, cegos e coxos. Hoje, Jesus apresenta algumas exigências que devem cumprir todos aqueles que entram no banquete do reino. A instrução reúne diversos ensinamentos de Jesus sobre a condição dos discípulos, predominando o tema da renúncia. Vê-se o quanto é exigente o caminho do reino. Optar pelo reino não é escolher um caminho de facilidade, mas sim aceitar percorrer um caminho de renúncia e de dom da própria vida. É, sobretudo, o Evangelho que traça as coordenadas do caminho do discípulo. É um caminho em que o reino deve ter a primazia sobre as pessoas que amamos, sobre os nossos bens, sobre os nossos próprios interesses e esquemas pessoais. Quem tomar contato com essa proposta tem de pensar seriamente se a quer acolher, se tem forças para acolher. Jesus não admite meio termos.
ou se aceita o reino e se embarca nessa aventura a tempo inteiro e a fundo perdido, ou não vale a pena começar algo que não vai levar a lugar nenhum. Por fim, para seguir Jesus, ser seu discípulo é algo tão sério e decisivo na vida da pessoa que é bom que ela se sente e calcule se de fato tem condições para isso, para que não ocorra que entre no segmento e fraqueje com a primeira cruz que apareça. Cruz que deve ser assumida com total liberdade, cruz do desapego, cruz da doação de sua vida pelos outros. Um beijo no seu coração.